O Pensar Brasil é uma realização do Instituto Servir Brasil, Sindifisco Nacional, Sindilege, Sindijus, Adcap, Abrap, ADB Sindical, AEDNIT, CFT, IDP, Inocente Advogados e Instituto Conecta. Agradecemos a cada uma dessas instituições pelo compromisso com o debate público qualificado e com a construção coletiva de soluções para o Brasil. Nós chegamos agora ao último painel desta edição. Qual o projeto de desenvolvimento de que o Brasil precisa? Este é o momento em que olhamos para frente, em que pensamos não apenas o que é, mas o que pode ser. É a hora de reunir perspectivas, confrontar diagnósticos e perguntar com responsabilidade e imaginação qual país estamos construindo e para quem. E informamos também que após este painel teremos um coquetel de encerramento aqui no hall do TCU. Será um momento de celebração conjunta dessa jornada e todos estão convidados a permanecer conosco. Nós convidamos, então, para compor a última mesa do nosso quarto painel, o senhor José Dirceu. Um dos nomes mais influentes da história política recente do Brasil, foi deputado estadual e federal pelo Estado de São Paulo, ministro-chefe da Casa Civil e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Convidamos também o senhor Carlos Cidade, que é diretor de Relações Institucionais da JBS e uma das maiores referências de relações governamentais do país, com mais de 35 anos de carreira. Pelo terceiro ano consecutivo, foi eleito um dos profissionais de RIG mais admirados do Brasil pelo anuário Origem. Convidamos também a doutora Marilane Oliveira Teixeira. Doutora Marilane é graduada em Ciências Econômicas, mestre pela PUC São Paulo, doutora e pós-doutora pela Unicamp. É pesquisadora na área de desenvolvimento econômico e social, com foco em gênero, trabalho e desigualdade. Temos a honra de convidar também para fazer parte desse dispositivo o Dr. Márcio Portman, presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Doutor em Ciência Econômica, é um economista, pesquisador e professor, sendo autor de mais de 50 livros. Exerceu o cargo de secretário do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade na Prefeitura de São Paulo e foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e da Fundação Perseu Abramo. Nós estamos aguardando também a chegada do Dr. Wallace Moreira, que é secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do MDIC, mas para a gente... Perdão. Nós vamos convidar, nós vamos convidar o nosso mediador também desse painel, o senhor Dão Real, que é presidente do Sindifisco Nacional. Por favor, presidente. Dão é auditor da Receita desde 95, tendo atuado como superintendente da Receita Federal na 10ª Região Fiscal. É formado em Geologia, com especialização em Engenharia Ambiental. É membro fundador do Instituto Justiça Fiscal e professor do curso de Extensão em Educação Fiscal e Cidadania na UFRGS e na Univates. Presidente, seja muito bem-vindo também. Obrigado. E, como eu havia dito, nós vamos aguardar a presença do Dr. Wallace Moreira. Enquanto ele não chega, vamos dar início ao nosso painel. Muitíssimo obrigado e desejamos a todos um excelente debate. Boa tarde a todas e todos. Este aqui é o painel que vai dar as respostas, né? Tivemos 4 painéis que fizeram as perguntas e esse aqui vai ser o painel das respostas. Então, sinto muito se vocês não assistiram os 4 painéis de perguntas. Bom, nós temos um desafio imenso, né, de conseguir contemplar, né, todas essas personalidades, as quais eu admiro demais, num curto espaço de tempo que nos sobra, né? Peço a paciência de todos, se a gente estender um pouco no tempo, e já vou passar de pronto a palavra para o meu amigo Márcio Portman, e
Eu vou repetir o que eu falei de manhã, né? Nós temos compromissos firmados na Constituição que até hoje não conseguimos cumprir. E tem desafios, ou seja, por que não conseguimos cumprir? O que precisamos fazer para fazer valer a Constituição de 88? Para criar um Estado, uma sociedade livre, justa, solidária, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir a desigualdade, promover o desenvolvimento nacional, enfim, o que está faltando para a sociedade brasileira alcançar aquilo que prometeu em 1988? Márcio? Muito bem, quero inicialmente cumprimentar todos que estão nesse belíssimo auditório do Tribunal de Contas da União, com um abraço fraterno, solidário, e também os que nos acompanham pela internet. Dizer que estou bastante feliz em poder participar desta mesa com gente muito qualificada, e eu até nem vou valorizar tanta qualificação por conta do tempo que é relativamente pequeno, 10 minutos nos disseram, é quase um Twitter, um pouco maior, não é isso? Então, vou ser econômico nessa primeira parte, mas quero, obviamente, também ressaltar a importância do tema aqui trazido, pensar o Brasil. Sou uma pessoa do século passado e ainda quando na universidade, no início dos anos 80, era muito comum discutir o futuro do Brasil. Se discutia o que seria o Brasil na virada do século XX. As universidades tinham opinião, os bancos, o sistema patronal, os trabalhadores. Havia um debate importante sobre o país. O que nós temos hoje é quase um cancelamento do futuro. Praticamente é escasso o debate sobre o que será o Brasil daqui a 20 anos. O que será o Brasil em 2050, por exemplo. Então, eu quero ressaltar o quanto eu fiquei feliz de poder colocar esse tema de olhar o Brasil para frente. Isso é muito importante. Eu quero, inicialmente, fazer um brevíssimo balanço de como eu vejo o Brasil nesses primeiros 25 anos desse século e terminar falando de como é que eu vejo as possibilidades do Brasil no segundo quarto do século XXI, ou seja, olhando o Brasil em 2050. De um lado, o desconforto, de maneira geral, com as narrativas que nós temos hoje, que são, de certa maneira, narrativas fortemente viciadas numa visão de curtíssimo prazo, do imediato. E isso nos retira da possibilidade de olhar para frente. Ao mesmo tempo, também, muitas narrativas associadas ao personalismo, ao individualismo, como se a história, as transformações dependessem de uma pessoa ou de outras. É óbvio que as pessoas são importantes, mas elas são produtos de algo mais profundo. E é nesse sentido que eu gostaria de chamar a atenção, não é, para algo que me parece fundamental e é o meu ponto de partida, que nós estamos vivendo, não é certo, uma profunda mudança de época na história do Brasil. E talvez isso nos dificulte entender e prossegue uma visão de que o Brasil vive o mesmo tempo histórico, porém com determinadas transformações que vêm de fora, sobre as quais o Brasil não tem capacidade de enfrentá-las e, portanto, nós estamos nos adaptando a elas. Que é a questão climática, que é a questão tecnológica, por exemplo, a mudança geopolítica. Penso que, ao contrário, nós estamos vivendo uma quarta grande transformação na história do Brasil. A primeira transformação, isso aqui muito rapidamente, que é justamente a construção da nação, a independência, que é um projeto de longo prazo, não foi uma coisa feita do dia para a noite. A segunda transformação do país é o ingresso do Brasil no capitalismo, uma decisão de entrar no capitalismo de forma racional a partir de 1850, por exemplo. A importância que foi a Revolução de 30 como outro projeto, uma inflexão histórica que nos tirou de um país primário, agrário, né, atrasadíssimo como era o Brasil há 100 anos atrás, e nos colocou num outro parâmetro, que é o parâmetro da industrialização, da urbanização, todos os problemas que nós sabemos, mas obviamente o Brasil, 50 anos depois da Revolução de 30, era um país completamente diferente do que era nos anos 20. Basta dizer que nos anos 20, por exemplo, a expectativa média de vida do brasileiro não chegava a 35 anos. Imaginemos o espaço das mulheres naquela sociedade formada por analfabetos, em que as mulheres tinham entre 10 a 15 filhos. Qual a oportunidade das mulheres participarem de uma sociedade tão primitiva como era? Então a transformação, o movimento, a disputa de futuro marcou, a meu modo de ver, esses três movimentos e marca a disputa de futuro do Brasil
não é? Nessa primeira parte do século XXI. Essa transformação, essa inflexão histórica, tá certo? Ela exige um repensar diferente, novas teorias, novos conceitos, porque o que nós temos hoje não dialoga com esta nova sociedade. Nós não somos mais uma sociedade urbana industrial. Aquela sociedade que construiu a democratização do país na virada dos anos 70 e 80, que foi a base do sindicalismo, presidente Lula, etc., não existe mais. É uma outra sociedade, uma sociedade de serviços, certo? Uma sociedade hiperconectada. E esta sociedade nos coloca como questão central, como nós nunca tivemos. O futuro do Brasil depende hoje dos pobres brasileiros e não dos ricos. Por que eu estou dizendo isso? Por uma questão demográfica fácil de entender. Se nós pegarmos os 213 milhões de brasileiros, dividir a metade, que seria a metade mais pobre, e depois a metade não pobre e rica, nós veremos o seguinte: na primeira metade dos mais pobres, nós temos um idoso para 4 jovens. Tá certo? E se nós pegarmos a parte seguinte dos que não são pobres, somos nós, digamos assim, de maneira geral, nós temos 2 idosos para 1 jovem. Então, não tem futuro, né? É óbvio que pode mudar a política demográfica, etc. e tal, mas os que não são pobres e ricos não estão tendo mais filhos. Certo? Isso é inquestionável, os dados mostram, não é? O censo de 2022 contra o censo de 2010 mostrou que a população subiu 6,5%, enquanto que os domicílios subiram mais de 22%, por exemplo. Não é? Então, o primeiro aspecto que eu quero ressaltar é o seguinte: 70% da classe trabalhadora do ano 2050 nasceu em famílias pobres. 80% dessas que nasceram em famílias pobres, não é, são pretos e pardos. Ou seja, se nós quisermos pensar um país dos próximos anos, em 2050, se não tiver Estado decente, nós podemos ter um país em condições piores do que temos hoje. Certo? Porque tem uma divisão internacional do trabalho no mundo, tá certo? Da era digital, que divide países que produzem bens e serviços digitais e países que não produzem e que compram, importam. Nós estamos nesse lado do país. Tá certo? Um país sem soberania de dados. 78% dos dados do Brasil são processados fora. Nas universidades é 100%. E eu venho de uma universidade que teve um tempo, até o final dos anos 90 e dos anos 2000, que tinha um departamento de processamento de dados. Processavam os dados, tinha todo o processo de videoconferência feito internamente e as universidades abandonaram isso. E não só universidades, os governos. O governo atual opera com Microsoft, com Copilot e etc. O que é inteligência artificial? É treinamento com os nossos dados da máquina deles. Todas as informações estão do outro lado. Então, se essas chamadas Big Techs têm mais informações do que o próprio IBGE, e obviamente mais que o governo, os prefeitos, o governador, que soberania nós temos? Se nós nem sabemos direito como é a própria realidade. Né? O IBGE levou 12 anos para fazer esse censo de 2022, está divulgando agora os últimos dados, 3 anos depois. Dados de 2022. São importantes, dados cuidadosos, etc. Mas são de 3 anos depois. Ao final desse dia, tá certo? Todos aqui, imagino, que utilizam alguma rede social, terão alimentado essas Big Techs, né, que terão um censo do Brasil por decisões que nós tomamos, pagamentos, viagens, mensagens, tudo. Isso é uma questão basilar. Né? Mas esse é um dos pontos, tá certo, que nos exige refletir sobre o futuro, olhando do ponto de vista dos pobres. Porque é ali que está o futuro do Brasil. Tá certo? E o que nós precisamos olhar para esse segmento da população que ainda tem filhos? Porque, segundo o IBGE, a partir do ano 2041, a população chegará em 220 milhões e fim de papo. Começaremos uma fase de declínio. E o Brasil foi o país, não é, que sempre cresceu a sua população com pressões sobre várias políticas, não é, educacionais, saúde, etc. No século XIX, a população brasileira foi multiplicada por 5 vezes. No século XX, a população brasileira foi multiplicada por 10 vezes. No século XXI, a população vai cair 20% só. Ou seja, chegaremos, se não mudar a política demográfica, mas chegaremos em 2100 com uma população muito menor do que foi a população do ano 2000. E o que está acontecendo no Brasil que não discute o seu futuro? Não é? Os prefeitos estão tomando decisão hoje que é fechar a escola.
O Brasil, que não tinha escola para todo mundo, agora é o país do mundo que mais fecha escolas. São quase 50 mil escolas fechadas no Brasil. Porque caiu a pressão de crianças, e as escolas fecham. Austeridade fiscal, fecham as escolas menores, põem escolas maiores. Será que isso é o bom, adequado? O que temos a dizer sobre isso? E o processo de envelhecimento do Brasil? O que vamos fazer? Vamos pensar a previdência social da mesma maneira que foi pensado na era industrial? Será que uma pessoa de 65 anos sai e fica sem nenhuma atividade laboral? Basta ver as redes sociais para saber o quanto as pessoas com mais idades, aposentados, e não só aposentados, jovens, né, estão tendo ali uma alternativa de captura de renda, que o IBGE, que as pesquisas tradicionais, nem conseguem capturar de informação. Então, é um outro país que está, na verdade, avançando. E o primeiro aspecto a ser destacado é justamente essa mudança, essa revolução informacional, que nada é, a meu modo de ver, uma revolução industrial. Porque os produtos industriais que nós utilizamos são os mesmos de quase 100 anos atrás. É claro, mais modernos, tecnologicamente avançados, mas são os mesmos produtos. O que mudou é a revolução informacional. E ela mantém a centralidade do trabalho, mas sobre outra perspectiva. O outro ponto que me parece fundamental pensar o Brasil dos próximos 25 anos é considerar a mudança geoeconômica e política do mundo. Porque nós somos um país, né, que foi construído pela colonização, etc. E os 500 anos nós olhamos sempre para onde? Para o Atlântico. Somos um país que tem uma visão atlanticista. Não para a África, mas para o norte. Tanto é que 500 anos depois nós temos hoje 70% da população brasileira residindo a não mais do que 200 quilômetros do Oceano Atlântico. E esta região, que outrora foi a base da industrialização brasileira, era a região mais dinâmica, dos melhores empregos. Hoje são as regiões mais atrasadas do Brasil. Da concentração de desempregados, de pobres, e a base do que há de futuro organizado hoje no Brasil, que são as igrejas e o crime organizado. Esses têm projeto de país. Estado teocrático, uma visão. Né? E o que está acontecendo no Brasil? Em função da mudança geoeconômica, e nós fomos sempre um país que dependeu muito do parceiro externo comercial. Basta dizer que até 1807, o principal parceiro, nem dá para usar parceiro, porque era o exclusivismo metropolitano, nós só podíamos vender para Portugal. E, inegavelmente, a marca do Portugal na nossa trajetória. Mas de 1808 a 1920, o principal parceiro comercial foi a Inglaterra. Inegavelmente, a importância da Inglaterra nas nossas instituições. Sem a Inglaterra, não sei se teria, em 1850, o fim do tráfico negreiro, que era a atividade mais rentável do país e se encerrou. Hoje, a atividade mais rentável é o rentismo. Como é que acabamos com o rentismo? Aspecto importante, de 1920 a 2007, o principal parceiro comercial do Brasil foi quem? Os Estados Unidos. E também não tem como negar a importância dos Estados Unidos na nossa trajetória ao longo do século XX. Só que de 2009 para cá é a China. Tá certo? Então, o que está acontecendo no Brasil? Há um deslocamento populacional e econômico do litoral, do leste para o oeste. As chamadas rotas de integração latino-americana, que são 5, que estão levando, na verdade, a possibilidade da integração sul-americana, mas, na verdade, o objetivo fundamental são os portos do Chile e do Peru, tá certo? Abrirão um outro caminho de deslocamento, de urbanização. Ou seja, aquele movimento que a gente viu no século XIX, sobretudo no século XX, 1920 e 1980, não é? Que é a urbanização, a tragédia da urbanização brasileira. Não é? Que é sem planejamento, as pessoas vão se deslocando, não tem lugar para ficar, aí vão para a periferia, são as favelas, é o que temos, urbanização sem planejamento. E nós estamos repetindo a mesma situação. Há um processo de urbanização no interior do Brasil, pegando o interior de São Paulo, avançando sul Paraná, Santa Catarina, subindo ali o centro-oeste até o norte, né, em que está ocorrendo o mesmo processo, cidades sem planejamento. Falando de Rondonópolis, tá certo? Estou falando de cidades que crescem 6, 7% ao ano, olhando do ponto de vista do PIB. É quase uma China no Brasil, do ponto de vista do ritmo de expansão. Só que agora tem um fato novo, porque quem organiza as favelas e a periferia dessas cidades mais dinâmicas é o crime organizado e as igrejas. Não tem política que olhe esse horizonte dessa mudança da dinâmica brasileira, porque, ao que tudo indica, né, estamos falando aqui de hipótese, a segunda metade, o segundo quarto desse século, na verdade, será puxado fortemente pela saída pelo Pacífico. Então, essa é uma questão. Como é que nós estamos olhando isso? Basta olhar as nossas favelas, Rio de Janeiro. Tu acha que tem futuro deixar as pessoas lá empilhadas? Por que o Brasil não pode ter um projeto de cidades novas como a China tem?
Um país de dimensão continental, ter um grande projeto de novas cidades, com educação, com saúde, com tudo que é necessário para dar garantia aos de menor renda um futuro melhor. Tem essa questão. Tem a outra questão importante, que é o seguinte: não tem como pensar o futuro sem considerar a mudança do regime climático, o antropoceno. Certo? Por mais que se apele, o que nós estamos vendo é uma elevação da temperatura, tá certo? Elevação da temperatura, degelo nas calotas polares, elevação do nível no mar. Qual é a parte do Brasil que vai desaparecer? Copacabana vai permanecer? E Recife? E Salvador? E Santa Catarina? Porque isso vai desaparecer. O nível do mar está elevando. O que temos a dizer? O que temos a dizer para um país que está vivendo mudanças climáticas? Que teve aquela barbárie no Rio Grande do Sul. Nós nos projetamos, montamos uma empresa pública para planejar como intervir nos problemas que advirão e estão vindo da mudança climática? Ou vamos empurrar com a barriga? Portanto, a mudança climática ela é chave. Ela tem uma implicação direta sobre os biomas. Então nós temos esses pontos, a mudança na geoeconômica, na geoeconomia brasileira, né, interna, né, a mudança na trajetória demográfica, a questão da era digital que nos coloca, não é? E a necessidade do Brasil se reposicionar nessa nova divisão internacional do trabalho. Não podemos ser um país de produção apenas de produtos primários. É importante que o Brasil produza produtos primários, eu não sou contra, pelo contrário, porque se não tiver o excedente gerado pela produção de produtos primários, não teríamos receita para comprar os produtos que a gente importa hoje. Não teria os complexos da saúde, por exemplo. Então, o setor primário é fundamental nesse sentido, mas temos que ampliar para outros complexos. E esse é o desafio que obviamente, o governo do presidente Lula tem chamado a atenção, tem levantado. Pena que o nosso companheiro do Ministério do Comércio não está aí. Já chegou? Oh, desculpe, na minha frente. Ele tem condições de falar muito melhor da estratégia brasileira em relação à questão da manufatura, que ela é chave para um país que não temos nenhuma experiência do mundo de um país que tenha se desenvolvido porque tem banco, porque tem comércio, tem indústria. Né? Mas é óbvio que não é a mesma indústria, enfim, aí tem toda... O nosso secretário vai falar com mais primazia. Nesse sentido, então, eu termino aqui, porque eu nem vi o horário, mas eu acho que já passou, desculpe. Penso que nós temos um desafio enorme de olhar o Brasil para os próximos anos, tá certo? E esse Brasil é muito diferente do que nós conhecemos hoje. É um Brasil que coloca em questão, nesta era digital, as instituições que nós temos. Coloca em questão o Estado brasileiro. O Estado que nós temos é um Estado anacrônico para essa era digital. Foi um Estado criado a partir da Revolução de 30, formado por caixinhas. Então tem o problema de ignorância. Ah, ignorância, como é que trata? Não, tem que ter professor, tem que ter escola, tem que ter livro didático, tem que ter um complexo para tratar da ignorância. Mas não é só a ignorância que tem um problema também de doença. Então, bom, para doença tem que ter hospital, tem que ter médico, tem que ter remédio. Fomos organizando o Estado em caixinhas, que não se articulam entre si. Hoje nós temos a grande possibilidade de integrar todos os bancos de dados num só, oferecendo uma visão totalizante para intervir não a partir das partes, mas do todo. O presidente Lula recebe o ministro da Educação, que vai levar o censo educacional. Fantástico, vai mostrar como é que está a educação no Brasil, o estado que está melhor, o estado que está pior. Mas nós não sabemos se o estado que está melhor ou pior, quando comparado com o dado de desemprego juvenil, com o dado de violência juvenil, se isso tem a ver ou não. Então temos a oportunidade, do ponto de vista da tecnologia, de fazer alguma coisa muito melhor. Mas isso requer vontade. Não são as ideias, infelizmente, que mudam o mundo. Somos nós, as pessoas. Mas as ideias têm um papel muito importante de mudar a forma com que a gente vê a realidade. Obrigado. Eu vou convidar o Wallace Moreira para ocupar seu lugar na mesa, tribuna. Tudo bom? Nosso convidado. E eu já passo a palavra de pronto para o Carlos. Pode ser? Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Sindileges, ao Sindijus, pelo convite, né, de participar desse seminário e, especialmente, participar dessa mesa, com a presença do ministro José Disseu, da doutora Marilane, do doutor Márcio Postman e do doutor Wallace, que é um grande, né, tocador da indústria brasileira lá no MDIC. Como setor privado, então, eu me sinto mais honrado ainda, né, por estar aqui. E o que eu poderia dizer a respeito de o que
qual o projeto de desenvolvimento que o Brasil precisa? Ele precisa estar estruturado no conhecimento. O conhecimento é a chave. O conhecimento e a tecnologia. E vou citar 2 exemplos esplendorosos do nosso país, né, em conhecimento e tecnologia. O primeiro exemplo é da década de 50. Na década de 50 se criou o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. E hoje nós temos uma indústria aeronáutica vigorosa, com investimentos em ciência e tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento, temos uma indústria aeronáutica vigorosa, competitiva e faz frente às principais indústrias aeronáuticas do mundo. Para a década de 70, viemos para a década de 70, e aí vamos ter a Embrapa. A Embrapa causou uma verdadeira revolução no campo, no agro brasileiro, com conhecimento, pesquisa, desenvolvimento e tecnologia. E mais do que isso, a Embrapa foi ao campo como assistente técnico e melhorou a produtividade do campo inúmeras vezes. Foram saltos essas décadas de 70 para cá. E isso fez com que a indústria de alimentos brasileira hoje seja reconhecida, né? Não somos só exportadores de grão, nós não somos mais só reconhecidos no mundo como o celeiro do mundo, nós somos reconhecidos como o supermercado do mundo, porque nós vendemos alimentos industrializados para o mundo. E isto decorreu da tecnologia no campo, iniciou lá no campo, aumentou a produtividade do agro, aumentou a produtividade na produção de grãos e aumentou a produtividade na produção de alimentos industrializados. Então, o modelo de desenvolvimento que nós devemos pensar no nosso país é um modelo que seja estruturado no conhecimento, no pesquisa, desenvolvimento e produção tecnológica. Aí nós vamos ter a propriedade intelectual. Nós não vamos precisar pagar royalties sobre propriedade intelectual. E temos já diversos, né, em vários setores, especialmente ligados ao agro. Né? Então, assim, nós pensarmos como o nosso país pode crescer, né, é apostar de novo em conhecimento, produção de conhecimento, tecnologia e desenvolvimento. Mas aí a gente vai olhar para a Embrapa. Hoje a Embrapa tem um orçamento de 4,5 bi, 90% de custeio. Quase nada, menos de 10% em pesquisa, desenvolvimento e assistência técnica. Os recursos que chegam na Embrapa hoje para pesquisa e desenvolvimento são recursos ou contratados por empresas privadas para a Embrapa produzir, né, ou recursos de emendas parlamentares para assistência técnica. Então, nós precisamos pensar como aportar mais recursos nos nossos centros de tecnologia que são vigorosos, como a Embrapa. A FINEP faz um esforço enorme em desenvolvimento industrial, em desenvolvimento do conhecimento industrial, mas os recursos que tem na FINEP são pouquíssimos, dentro da necessidade que nosso país tem de desenvolvimento de conhecimento de tecnologia. Então, provocando aqui os meus colegas de mesa, e não usando o tempo, porque a sabedoria do professor nos trouxe uma história maravilhosa aqui, né, da história do nosso país, eu queria provocar os demais sobre esse modelo de desenvolvimento estruturado em conhecimento, produção de tecnologia, como já tivemos. Grandes exemplos, o ITA e a Embrapa. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Vou passar a palavra para Marilane Teixeira. Alô? Obrigada. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero começar agradecendo o convite, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, cumprimentar todos que estão aqui presentes e todas aquelas que estão nos assistindo. Cumprimentar a mesa, assim como o Márcio também vou economizar nos elogios para poder compensar no tempo, né, que é curto. Então, eu queria trazer claro, uma perspectiva a partir da minha área de trabalho, né, das coisas com quais eu tenho me ocupado uma boa parte aí do meu tempo. Inclusive, quero pedir desculpa por não estar aqui durante todo o dia, que estou desde segunda-feira em Brasília, mas lá no centro de treinamento da CNTI,
justamente fazendo um trabalho com 120 mulheres para discutir a lei 4.611, a lei da igualdade salarial, como um aspecto fundamental para garantir dignidade, direitos iguais, etc. Então, a gente tem um trabalho acadêmico, mas também um trabalho de militância muito, muito forte. E, obviamente, a minha fala vai trazer muito desses aspectos de como é que eu estou olhando esse cenário, sobre o Brasil que queremos, né? E o Brasil que queremos, eu acho que é o Brasil que seja capaz de responder os principais desafios da sociedade hoje, né? Da população pobre, da classe trabalhadora, né? Que assegure as condições básicas de reprodução da vida. Nós temos que pensar uma sociedade em que hoje nós temos em torno de 103, 104 milhões de pessoas na força de trabalho e metade disso praticamente está fora de uma rede, de uma tela de proteção social, de direitos, né? E a maior parte hoje recebe entre 1,5 salário mínimo, né? É muito difícil pensar um projeto de desenvolvimento que não seja capaz de enfrentar esse desafio, né? Que sociedade que nós devemos construir que seja capaz de gerar empregos de qualidade, trabalho decente, para que garanta o mínimo de sustentabilidade da vida, né? E assegure o mínimo de estabilidade e de possibilidade de ver o futuro, né? O futuro, inclusive, para si, para a sua família, a possibilidade de ter uma vida digna, né? De planejar essa vida. Então, esse eu acho que é um dos grandes, e lamentavelmente eu acho que a economia predominante, o dogma neoliberal que ainda nos cerca, né, independentemente de ter um governo progressista, despreza aspectos centrais da vida, né, ao desconsiderar o trabalho como uma dimensão essencial da vida, da sustentação da vida, né, ao naturalizar as desigualdades, e ao colocar o lucro acima das pessoas e do planeta, né? Então, eu acho que a nossa proposta tem que reorientar a economia para, na minha perspectiva, 3 questões centrais. Eu acho que o tema do cuidado é um tema que cada vez... A gente fala, inclusive, que o tema do cuidado é o tema dessa década, né? Nós estamos vivendo uma crise de cuidados, né? O Márcio já trouxe alguns elementos importantes, que essa mudança do ponto de vista demográfico, né? Nós temos uma população que está envelhecendo de forma acelerada, está vivendo mais, mas está vivendo em condições muito precárias, né? E com uma dependência muito grande dos arranjos familiares, que também encolhem, porque também há uma mudança do ponto de vista da composição das famílias, e uma sobrecarga muito grande sobre a parcela mais pobre da sociedade, principalmente sobre as mulheres e as mulheres negras, né? Então, eu acho que nós temos que enfrentar esse problema das políticas econômicas hegemônicas, em que há uma alternância de poder, inclusive quando você olha a América Latina. É assim, por quê? Mesmo os governos de esquerda, os governos progressistas, os governos que colocam a perspectiva de Estado como uma questão central, são governos que também não conseguem dar respostas para os problemas, para os dilemas das pessoas, né? Então, alguém na mesa anterior, um membro da mesa anterior, desculpe, esqueci o nome, lembrava isso. Você tem alternância entre governos progressistas e governos conservadores, porque, de fato, mesmo os governos progressistas não conseguem responder, porque nós estamos presos ao dogma neoliberal, às políticas de austeridade, ao rentismo, né? E isso precisa ver. E isso são escolhas políticas, não são necessidades técnicas, né, como nos fazem crer, né, quando você falava na mesa anterior. Então, do ponto de vista econômico, o país que queremos é um país que coloca a vida no centro. O que nos interessa é a vida das pessoas, né? Os bens materiais são fundamentais, mas eles são essenciais para garantir que haja qualidade de vida para todas as pessoas que tenham os mesmos direitos e não apenas uma parcela, né? Então, isso significa reorganizar as prioridades econômicas, orçamentárias e institucionais, né? Para garantir a sustentabilidade da vida,
tanto da vida humana como da vida ambiental. Os temas estão cada vez mais imbricados, né? E não apenas olhar o crescimento econômico. O crescimento econômico não tem sentido nenhum se ele não vier acompanhado de um debate sobre desenvolvimento econômico, e a gente tem formulado críticas aí há muito tempo sobre essa ideia de olhar apenas o crescimento econômico como o principal e o único indicador. E aí eu vou trabalhar 3 pontos rapidamente aqui, né, de forma bem rápida, que eu considero central. Primeiro, então, aquele que está da centralidade da reprodução social e do cuidado. Então, reconhecer que o cuidado, o trabalho, de manter e regenerar a vida das pessoas, né, é fundamento da economia, embora seja a parte que está submersa, né, no iceberg. O iceberg só mostra a dinâmica, a economia, o sistema financeiro. Agora, o que está submerso, que é o que dá sustentação para isso, ele está absolutamente invisibilizado, né? O país que queremos, ele deve valorizar esse trabalho, redistribuir suas responsabilidades pelo Estado, pelo mercado, pelas famílias, pela comunidade. Cada vez mais há um processo de privatização, de mercantilização de serviços públicos, dos bens públicos, e a responsabilidade é das famílias. Você tem uma pessoa doente na família, uma pessoa enferma, a família cuida, porque a família sabe cuidar melhor. Você não coloca o filho na escola porque a educação adequada é aquela educação que deve ser dada dentro da família, dentro da casa. Então, o processo de familiarização, quer dizer, tu empurra a política pública, a responsabilidade, que muitas vezes é do Estado, mas também da iniciativa privada, para dentro das famílias, né? Serviços de saúde, de apoio. E aí é fundamental pensar as ocupações que são relevantes socialmente, que possam dar justamente sustentação para isso. O segundo é a distribuição justa do tempo, da renda e da riqueza. A economia, nós nos propomos a superar essa desigualdade, olhando todos os aspectos da vida, né? Olhando a questão, muitas vezes somos hostilizadas ou marginalizadas, mas fala muito de gênero, fala muito de raça, fala muito de territórios, vocês falam muito dessas coisas, mas eu tenho que falar, a gente precisa falar isso o tempo inteiro. Essa é uma questão central, não tem que se cansar de falar sobre isso, porque todos os aspectos que diz respeito à melhoria da distribuição do tempo, a questão da tributação, a questão salarial do emprego, afeta muito, muito mais esse conjunto da população. Então, a jornada de trabalho, a valorização do tempo livre, nós precisamos pensar, ter mais tempo para a vida. Não é inconcebível hoje que as pessoas trabalhem 7 dias da semana, 6 dias da semana. Quer dizer, as pessoas não têm tempo livre para viver as outras dimensões da vida. E por que há esse movimento tão forte no Brasil em torno da escala 6x1? Isso não é gratuito. Você tem uma geração inteira que está contestando essas formas tradicionais de trabalho, que muitos de nós se criou, inclusive, dentro dessa geração, mas que hoje não dá conta das dimensões da vida e das necessidades que essa juventude hoje busca. A vida não é só trabalho, a vida também é construir laços, relações, etc. Essa política tributária progressiva, que nós já conversamos, né, acho que o dia todo, inclusive, tratou disso, uma política salarial de emprego, um sistema que assegure proteção social universal para todas as pessoas. Nós temos uma legião de pessoas hoje que não tem absolutamente nenhuma perspectiva de aposentadoria. As pessoas vão aonde? Vão para o BPC, para o benefício de prestação continuada. As pessoas vão chegar aos 65 anos, não vão ter tempo de contribuição suficiente, e a política pública vai ter que dar resposta. E aí, onde é que elas são jogadas? São jogadas para assistência, porque não são cidadãos, né? Não são dignos de pensar e ser vistos como cidadão. A questão da democracia econômica, a participação social. O país que nós desejamos é um país que mulheres, trabalhadoras, comunidades, povos tradicionais possam participar das decisões econômicas, definição de orçamento e as políticas industriais. E aí eu estou com o Alice aqui ao meu lado, que vai poder falar disso. E é bom também escutar sobre isso, porque a gente também tem o que dizer sobre as políticas industriais. Isso implica fortalecer outras dimensões do trabalho que são absolutamente desprezadas hoje, porque tudo que está fora do circuito mercantil
ele é desprezado, é desconsiderado. Então, a economia solidária, o cooperativismo, os empreendimentos compartilhados, os modelos de produção locais sustentáveis, quer dizer, isso são formas que têm que ser valorizadas, preservadas e estimuladas, porque o capitalismo não dá conta de criar condições para que todas as pessoas possam ter direitos e empregos assegurados a partir das suas habilidades e dos seus sonhos. Quarta, a sustentabilidade ambiental e a transição ecológica, né? Cada vez está mais integrado com a discussão da transição energética, com o trabalho. O Estado cuidador e planejador, em vez de um Estado mínimo, nós queremos um Estado que seja ativo e cuidador, que coordene políticas públicas para garantir infraestrutura econômica, social e ambiental, regulação justa do mercado de trabalho, planejamento orçamentário e transparência e controle social. E, por último, uma economia orientada pelo bem viver. Ou seja, um país que queremos é um país do bem viver, onde o desenvolvimento se mede não apenas pelos indicadores econômicos, mas pelo bem-estar, pela igualdade, pelo tempo livre, pela saúde, pelo afeto, pela dignidade. Um país onde o cuidado é reconhecido como valor econômico e político e onde a economia serve às pessoas e não o contrário. Está dado o recado. Muito obrigado, professora Marilane. Excelente exposição. Vou passar de pronto, vou poupá-los dos meus comentários para poder dar mais tempo para os painelistas. Wallace Moreira. Bom, boa tarde a todos. Quero primeiro agradecer o convite, pedir desculpa pelo atraso. Eu tive uma agenda imprevista, porque o vice-presidente e o ministro Sidônio mandaram me chamar e acabei me atrasando, então peço desculpa. Né? Queria saudar aqui o Carlos, né? O Márcio, a Marilene e o nosso eterno ministro Zé Disseu. É uma honra muito grande participar dessa mesa. Eu tenho quanto tempo? 10 minutos, então eu vou tentar ser bem sucinto. Vou falar um pouco só da... Mais ou menos 10 minutos. Da Nova Indústria Brasil. Eu tive o privilégio de participar desde o início da concepção da política. E não do governo agora, da candidatura do presidente Lula. Né? Desde 2017, 2018, nós trabalhamos nesse processo na PCO Abramo, né, no âmbito da PCO Abramo, porque sempre teve uma perspectiva de que um país que queira se desenvolver, que tem um projeto de nação, tem que ter indústria. Tem que ter uma indústria forte, tem que ter uma indústria complexa do ponto de vista tecnológico, e uma indústria que represente soberania. Esse processo foi construído ao longo do tempo, o presidente Lula ganha a eleição com esse projeto, né. É emblemático a reconstrução do MDIC, é muito importante lembrar que a falta de prioridade para a política industrial desde 2018, 2017, né, ela culmina com o governo do Michel Temer fechando o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, CNDI, e posteriormente o governo Bolsonaro fechando o MDIC. O MDIC não existia. O MDIC passou a se restringir a uma secretaria. Então, a primeira coisa que foi feita foi reconstruir o MDIC na transição, né? Reconstruímos isso na transição. O fato do presidente Lula colocar o vice-presidente da República como ministro da Indústria dá um caráter institucional muito forte à política industrial. Eu costumo dizer que quando o ministro chama alguém, não é só o ministro, é o vice-presidente da República. Então, isso dá um poder institucional muito grande à política industrial, né, para um trabalho de coordenação. Porque a política industrial, a Nova Indústria Brasil, ela foi concebida no Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que hoje tem 24 ministérios, mais o BNDES, e mais 25 representantes da sociedade civil. Então, se a NIB der errada ou der certo, ela não é mérito do MDIC, ela é mérito de todos que compõem o CNDI. Se der errado também, é culpa de todo mundo que participou. A Nova Indústria Brasil, ela foi pensada numa perspectiva de missões, justamente com a questão que a Marilene está colocando, que é trazer a política industrial para dialogar com a sociedade. Eu acho que a rejeição à política industrial no Brasil tem um aspecto de preconceito, principalmente por parte da imprensa, do chamado mercado, daqueles que não conhecem política industrial, né, dos liberais,
que tem uma aversão à política industrial, mas sabe muito bem elogiar, por exemplo, um país da Coreia e ignorar que a Coreia tem política industrial, que a China tem política industrial, que a Europa teve política industrial, que os Estados Unidos têm política industrial. Então, um dos elementos que a gente trabalhou foi o conceito de missão, né, que vem da Mariana Mazzucato, mas não é a Mariana Mazzucato que constrói esse conceito. Ela sintetiza isso no livro, né? Mas se a gente pegar os nossos clássicos, como Celso Furtado, né, sempre trabalhou com perspectiva de missão. E um aspecto muito importante, a política industrial, eu sempre costumo dizer, ela tem que ser vista como elemento de soberania, inclusive para a política macroeconômica. Porque se você resolve um problema de deficiência estrutural industrial, você traz para o balanço de pagamentos, para a conta de transações correntes, para a conta de capital, uma folga que não pressiona para um país que tem a conta de capital aberta, uma pressão sobre a política monetária. O juros está alto, 15%, lamentavelmente mantido com um argumento deprimente, porque o mercado de trabalho está aquecido, isso é um argumento deprimente, lamentável. Não é porque tem inflação, é por causa de manutenção do diferencial de juros para trazer rentabilidade para os ativos financeiros. Essa que é a realidade. E isso porque nós temos uma conta de capital aberta que traz vulnerabilidade para o país. E uma indústria forte pode muito contribuir para amenizar e diminuir essa vulnerabilidade. Esse é um ponto extremamente importante e é um ponto que o Furtado discutiu isso historicamente. Os desenvolvimentistas discutiram isso historicamente e é isso que tem na nova indústria Brasil. Mas, ao trazer o conceito de missão, tem um elemento importante que, dentro dessa discussão que a Mariana Mazzucato traz, é a política industrial, ela, antes de tudo, atende a uma demanda da sociedade, a um problema da sociedade. Por isso que ela fala de 6 missões. A missão cadeias agroindustriais, que é a questão da soberania alimentar, como o Márcio estava colocando, a importância da agroindústria, mas não uma indústria agroexportadora, mas que agrega valor. É inconcebível, por exemplo, o país ser o maior produtor de café do mundo, ter o segundo mercado consumidor do mundo de café e não exportar café processado. Nenhum grão. Nós só exportamos café bruto. Não agregamos em nada de valor, em marcas, absolutamente nada. Então, pensar uma política que traga agregação de valor nessa cadeia é fundamental, para além da questão da soberania alimentar. A missão 2, que é o Complexo Econômico e Industrial da Saúde. A crise da Covid deixou muito em evidência a importância de você ter um país que produz vacinas, que produz IFAs, que produz medicamentos. A missão 3, que é a infraestrutura, saneamento e moradia. A missão 4, transformação digital, transição digital. Isso está muito em evidência a importância disso. A discussão sobre o projeto de lei de inteligência artificial, o papel das Big Techs, o papel da transformação, da indústria 4.0, das cidades inteligentes, deixa muito em evidência. A missão 5, e talvez a maior janela de oportunidade e risco também para o Brasil, que é a transição energética. Por que eu falo oportunidade? O Brasil tem um potencial e todos sabem disso, mas tem um risco muito grande de fazer um discurso ingênuo de transição pela transição. E eu vou dar um exemplo que eu costumo dar para deixar claro por que isso é importante. A matriz elétrica do Brasil hoje é 90% limpa. Todo mundo elogia, todo mundo parabeniza. Entretanto, nos últimos anos, ministro, ela alcançou esses 90% com o crescimento do painel fotovoltaico. Hoje ela corresponde a 20%, 25%. É sustentável? Ok. Mas não foi gerado nada aqui. Tudo importado, matando o setor de eólica que tem uma cadeia verticalizada no Brasil. Isso foi um crime que foi cometido no Brasil por um princípio de transição pela transição. É um crime. Eu reduzi a demanda pelo setor de eólica, que atravessa a crise, está fechando empresas, está demitindo, para importar painel da China. Eu não tenho nada a ver contra a China. Eu tenho contra o princípio da transição pela transição. E nós não podemos cair nessa ingenuidade. A mesma coisa de falar de hidrogênio de baixo carbono. Porque para você quebrar a partícula do hidrogênio, né, você tem que ter uma máquina de eletrólise, que é o que de fato agrega valor. Em um projeto de muitos bi, 90% está concentrado na compra da máquina da eletrólise. Isso tudo vem importado, ou da Alemanha ou da China. E o Brasil não pode aceitar o desenvolvimento de hidrogênio de baixo carbono para exportar hidrogênio. Para ser um exportador de commodity, o Brasil precisa exigir a contrapartida do desenvolvimento da cadeia produtiva no Brasil.
de investimento no Brasil. E, por fim, na missão 6, que é a questão de tecnologias para interesse e soberania nacional, que basicamente estamos falando da indústria de base de defesa. E é importante. Base de defesa não é simplesmente investir em tecnologia de guerra. Toda tecnologia ela tem uma dualidade tecnológica extremamente estratégica. Ou a gente acha que satélite de telecomunicação caiu do céu e não veio de tecnologia de guerra. Ou o celular, de onde é que ele veio? Então, discutir a base industrial de defesa é entender o papel da dualidade tecnológica no desenvolvimento econômico de um país. Então, a NIB ela tem as 6 missões, tem 25 cadeias produtivas vinculadas às 6 missões e 14 instrumentos de política industrial. O documento, que a gente chama Plano de Ação da Nova Indústria Brasil, foi apresentado no dia 22 de janeiro de 2024 pelo presidente Lula. Passou por um processo de aprimoramento, o Márcio sabe disso, eu procurei o Márcio para pedir ajuda do Márcio nesse processo de aprimoramento. Mas o que é interessante, dos 14 instrumentos que nós temos, conteúdo local, crédito, subsídios, incentivos, margem de preferência, compras públicas, conteúdo local, tudo isso o mundo inteiro usa. O Fundo Monetário Internacional publicou um estudo, né, sobre política industrial, na mesma semana que a gente publicou o relatório, o plano de ação, e a semana inteira, na época que a gente lançou a política, foi a imprensa batendo no fato da gente falar de conteúdo local, de margem de preferência, de crédito, sendo que o mundo inteiro faz isso. O mundo inteiro. Eu lembro que os primeiros 15 dias, quando a gente anunciou, eu fiquei 15 dias na imprensa defendendo o fato da gente ter lançado um dos instrumentos da política industrial, que é o Plano Mais Produção. 300 bilhões de linha de crédito, na época, BNDES, FINEP e Embrapi, para a indústria. Veja, para 4 anos. O agronegócio tem 500 bilhões por ano de subsídio e a imprensa nunca se preocupou com isso. Nunca. Ninguém nunca questionou, ninguém nunca criticou. Pelo contrário, elogia. E o agro é o que é, porque suas vantagens competitivas, eu sempre falo isso, não caíram do céu. Elas foram construídas, a Embrapa é um exemplo disso. O agro é o que é graças a recursos públicos, a investimento público, a política pública. Então, as críticas eram completamente sem fundamentos, apenas baseadas numa perspectiva ideológica, de ser contra a política industrial. Esse instrumento, o Plano Mais Produção, hoje conta com 643 bilhões de linha de crédito entre 23 e 26, que aí nós incorporamos Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNB e Base. Por que isso é interessante? Porque esse exemplo do painel fotovoltaico que eu dei, ele foi financiado. Você poderia dizer assim, mas foi investimento privado. Ok, mas não foi investimento privado pelo privado, foi com dinheiro público. Financiado pelo BNB, pelo Base e pelo BNDES. E o único banco que tinha conteúdo local nesse processo era o BNDES. Porque o BNB e Basa, como o governo anterior tirou a obrigatoriedade na LDO de conteúdo local pelos fundos constitucionais, foi financiado importação com dinheiro público. Então, quando a gente identificou isso no Plano Mais Produção, primeira ação, vamos ter que mudar a LDO e obrigar todos os bancos a seguirem conteúdo local. Fizemos isso, agora a gente está criando critérios de mapeamento e de monitoramento, né, de como esses bancos estão aplicando o critério de conteúdo local e quais os resultados deles. Mas desses 643 bilhões, 516 bilhões já foram contratados para 258 mil projetos vinculados a 6 missões. Então, 500 só de crédito. E aí, um parênteses, eu já estou caminhando para o final, tá? Desses 643 bilhões, só 108 bilhões são subsidiados. Que é a linha que a gente mais inovação, que é TR, mais o spread, que dá 4,5%, considerando a inflação de 4,9%, 4,8%, taxa de juros negativa. E por que isso? Porque o mundo inteiro faz isso. Ninguém investe em inovação com taxa de juros de mercado, ainda mais com a segunda maior taxa de juros real do mundo. Que é muito mais barato você investir em ativo financeiro do que correr risco investindo em inovação. Tem que ser muito estúpido para, diante de uma taxa de juros dessa, você investir no setor produtivo e inovação e correr risco.
Você especula. Que é o que a Mariana falou, você vai para o rentismo. Então, 108 bilhões foi aprovado, inclusive, pelo Congresso. Pelo Congresso. Que é para incentivar inovação, para fazer com que o setor privado, de fato, corra o risco e a incerteza do investimento inovacional. Ninguém, em lugar do mundo nenhum, faz isso sem suporte público. 98% de todo investimento em P&D para a vacina da Covid foi financiado com dinheiro público, não foi privado. 98%. Quem diz isso é o CDE. O setor privado não corre risco à toa. Não existe setor privado e mercado sem governo. Isso é fato. Isso só existe em livro de introdução à economia. No mundo real, não existe. Então, a ANIB, ela é, na minha perspectiva, uma potência que virou realidade, graças ao presidente Lula, que defende a política industrial como instrumento de desenvolvimento econômico e como superação de um país de renda média. Porque nenhum país no mundo vai conseguir se desenvolver sem indústria. Nenhum país no mundo consegue se desenvolver sem uma indústria forte e densa tecnologicamente. Por mais que a indústria hoje não empregue, não seja intensiva em trabalho, isso é fato, porque ela é muito tecnológica, muito robô, mas o efeito spillover, transbordamento que ela tem, por exemplo, no setor de serviço é muito alto. Quando você tem uma indústria densa tecnologicamente, a demanda pelo tipo de trabalho no setor de serviço é de alta qualificação e alta renda. É assim que os países ricos geram emprego no setor de serviço. Uma indústria fraca tem um reflexo que acontece no Brasil hoje. De cada 10 empregos, 7 são empregos que ganham até 2 salários mínimos de baixa formação. Porque você tem uma indústria que perdeu densidade tecnológica. Trazer a indústria para a complexidade tecnológica, para se desenvolver, não necessariamente significa dizer aumentar a participação da indústria como proporção do PIB. É torná-la mais complexa tecnológica, é reduzir o gap tecnológico entre o Brasil e o mundo. É fazer com que o Brasil avance para aquilo que se chama indústria 4.0. E para que isso, de fato, aconteça, a política industrial, a ANIB, embora tenha sido concebida neste governo, ela precisa se constituir como uma política de Estado. Porque se ela não tiver continuidade, todo esse recurso, todo investimento, não vai ter resultado. Vou citar o setor de semicondutores. O processo de maturação de investimento em um setor como esse são de 20 anos. A Samsung passou 13 anos tendo prejuízo produzindo chip. 13 anos tendo prejuízo. 13 anos. Eu participei de um debate semana passada com a BIT e um camarada apresentando a racionalidade da política pública, ele dizia assim, projeto deu errado, você tem que eliminar. Eu falei para ele, então a Samsung não deveria existir. Porque foram 13 anos tendo prejuízo. Falei, para você falar isso, você tem que conhecer a dinâmica setorial. Cada setor tem sua especificidade, sua particularidade. Você não pode generalizar sua perspectiva de setor para todos. Porque a rota tecnológica dos setores, a maturação do investimento são completamente diferentes. Então, tem setores, ainda mais dentro dessa complexidade tecnológica, que demanda muito tempo para a gente ver resultado. E por que eu estou dizendo isso? Porque é fundamental a continuidade da política industrial e fundamental o debate e a narrativa na sociedade. Primeiro ponto. Recentemente, a Folha deu numa capa que o Brasil é uma economia fechada. Senso comum puro. E digo por quê. A tarifa efetiva arrecadada do Brasil hoje é 4,9%, na média, por causa dos regimes especiais, ex-tarifário, Zona Franca, Rehidro, Repetro, e por aí vai. Se você pegar, por exemplo, um bom case de sucesso, para a gente avaliar o nível de abertura da economia brasileira, a tarifa efetiva do Brasil com os Estados Unidos é 2,9%. Dos 10 principais produtos que nós importamos, 8 têm tarifa zero. Como é que você pode dizer que uma economia dessa é fechada? Qual o argumento empírico que você tem para me dizer isso? A tarifa efetiva informada, você não está dialogando com a realidade, porque tem uns regimes especiais. Fazer isso é distorcer a realidade para defender sua visão de mundo. Isso é ideologia. A ideologia não vem só dos desenvolvimentistas, como o pessoal neoclássico gosta de dizer, que desenvolvimentista é ideológico, como se eles fossem os racionais. Esse é o primeiro ponto. O Brasil é uma economia aberta. Extremamente aberta. Não se enganem com isso.
Segundo ponto. Ontem o Globo publicou um editorial em que critica a política industrial. Leia o editorial. Um editorial lamentável. Primeiro, usa um estudo do FMI que compara o Brasil com a Coreia nos anos 70 para criticar a política industrial de hoje. E não contextualiza historicamente. Toma o estudo como se fosse estudo tratando do Brasil, da Coreia e do Brasil hoje. Segundo, pega um espaço temporal que pega o governo anterior, que nem MDIC tinha. Terceiro, pega os recursos na DIRB, que são os incentivos fiscais, para o agro e diz que é para a indústria. Estou dando esse exemplo para mostrar como que o debate sobre política industrial, a legitimidade de uma política industrial, ela enfrenta resistências e uma falta de honestidade intelectual no debate muito grande. Eu sempre digo para qualquer um que queira debater política industrial comigo, me mostre uma política industrial que teve continuidade e resultado, e aí a gente discute. Você quer ver algo de Estado com muito resultado? Lei de informática. Setor que tem 220 bilhões de faturamento anual, com mais de 174 instituições de ICTs vinculados à lei de informática. Nunca teve paralisação. Teve continuidade, formou um ecossistema extremamente estratégico e importante, que é concebido e considerado na NIB como estratégica. Então, eu acho, para finalizar, de fato, que um projeto em um país de desenvolvimento, ele tem que ter como essência a política industrial como elemento de desenvolvimento econômico e de inclusão social, porque a indústria gera emprego, renda, de alta qualificação e, ao mesmo tempo, protege a vida e traz soberania para o Brasil. Obrigado. Muito obrigado, Wallace. Parafraseando o Celso Furtado, já dizia na época, na década de 40, 50, que a grande disputa não é entre modelos de desenvolvimento, é entre os desenvolvimentistas e os subdesenvolvimentistas. A disputa está aí. Vou passar de pronto a palavra para o nosso querido ministro José Dirceu. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Cumprimentar aos nossos panelistas e a nossa panelista. Eu vou abordar mais a política, porque nosso país não tem problema tecnológico, não tem problema de falta de projeto. Nosso país tem um problema político. Basta olhar a nossa história. Os ingleses trouxeram para o Brasil o telégrafo e a ferrovia. Uma revolução tecnológica. O Getúlio nos trouxe o aço e a energia. Outra revolução no país. Depois o Getúlio fez a Petrobras, a Eletrobras, o BNDES, a Camex, a Sumoc, a Vale, e criou as bases do Estado Nacional. O Juscelino deu continuidade com a indústria de bens duráveis, de insumos, com Brasília, com a marcha já para o oeste, né? E com a Belém Brasília, com o capital estrangeiro. A ditadura militar implantou a indústria de base e a indústria química, aliás, o etanol, reorganizou a Petrobras. Então o Brasil tem um fio na história. O problema são os pactos que as elites do país romperam. Foi feito um pacto constitucional em 88. Nós levamos 21 anos para derrotar uma ditadura. Nós derrotamos a ditadura. Aliás, a ditadura ela já chegou perdendo, porque foi derrotada na primeira eleição que ela fez, em Minas e no Rio, e acabou com a eleição. Depois o MDB derrotou ela em 74. Em 86 elegeu maioria na Câmara e no Senado. E nós já ganhamos 5 eleições presidenciais. Então o Brasil é um país onde a maioria tem optado por uma continuidade nas 3 questões fundamentais. O Pacto do Estado Nacional, o Pacto da Democracia e o Pacto Social. Se vocês observarem, os golpes de Estado são sempre para romper um desses pactos. Porque o golpe de 16 deu continuidade ao desmonte do Estado Nacional que o Collor e o Fernando Henrique começaram. E o Tarcísio hoje prega a privatização da Petrobras e dos bancos públicos.
o fim da vinculação do salário mínimo com a Previdência, dos pisos da saúde e educação e a privatização da Previdência. Ou seja, o desmonte total do pacto social. Porque o pacto político foi rompido com o golpe militar, com a Lava Jato. O Brasil levou 20 anos de disputa política, ideológica e cultural para criar uma consciência que podia ter indústria. O Roberto Simples foi um empresário intelectual, escritor, político, que liderou isso. Olha como ela... E essa elite tinha feito uma lei para branquear o Brasil. E dizia que o Brasil jamais seria industrial. Então, olha como é que nós avançamos com a Revolução de 30 que o Márcio citou aqui. Ela foi um golpe militar, como a República foi um golpe. Mas a República não virou uma revolução. A Revolução de 30 virou uma revolução. Porque você pode chegar no poder por um golpe militar, uma insurreição popular, uma guerra. E muitas dessas acabam em nada. Não dão mudança nenhuma no país. Mas a Revolução de 30 fez uma revolução no Brasil. E os golpes de 50 contra o Getúlio, 55, 61, é sempre democracia, autoritarismo, o Brasil industrial ou não. O Brasil soberano, porque é indústria e tecnologia é soberania. A tragédia nossa hoje é que a nossa elite renunciou ao Brasil completamente. A imensa maioria da elite renunciou ao Brasil. Tudo isso que nós estamos, que o Márcio expôs aqui, cada país do mundo hoje está cuidando de si, começando pelos Estados Unidos, que tem política industrial, não. 5 trilhões o Biden imprimiu, e nós estamos pagando, para promover. Ele já começou a reindustrialização, já começou a guerra tarifária. O Trump simplesmente transformou isso em política de agressão, chantagem e de sanção. A Europa acabou de aprovar 800 bilhões de euros para reindustrialização e mais um plano europeu de subsídio de habitação. Ou seja, o Brasil tem que cuidar de si. Então a questão da soberania, essa agressão política e tarifária foi pretexto, a agressão foi política. Ele quer mudar o governo do Brasil, como aliás ele enfrentou a União Europeia na Polônia agora e derrotou a União Europeia para eleger um de extrema direita num lugar de um liberal, né, de direita. É essa nova ordem mundial que o império precisa colocar, porque a geopolítica mundial, a própria globalização financeira deu nascimento à China e à Índia, que sozinha vão produzir daqui a pouco 40% da riqueza mundial e vão ter 3 bilhões já tem 3 bilhões de habitantes. O Brasil talvez seja um dos países mais importantes do mundo. Primeiro pela sua dimensão territorial, pela sua dimensão populacional e pela sua riqueza, porque não há país mais rico que o Brasil, porque nós não temos inverno. Quando eu cheguei no Paraná em 75, me assustei, porque vi plantação de milho e vi que tinha algo plantado embaixo. Era feijão. Nós temos 3 safras, 4 safras. Essa riqueza nos deu soberania alimentar e nos deu energética. Mas nós não temos a principal, que é a financeira. E aqui se discutiu. O que o Brasil precisa de uma revolução social. Porque o problema do Brasil, porque já pela riqueza que o Brasil tem, não deveria haver pobreza no Brasil. Pela riqueza atual que o Brasil tem, não deveria. Essa concentração de renda, o grande problema do Brasil é a concentração de renda. O Brasil vive de subconsumo. A classe trabalhadora brasileira, a massa salarial da renda nacional, ela é completamente expropriada pelo sistema tributário e pelo juro. Então as famílias trabalhadoras ganham uma renda que ela podia impulsionar o crescimento do país 20 anos, mas ela perde na hora que ela paga imposto de consumo, paga imposto direto, quando não paga imposto de renda, né, porque pagava, né, imposto de renda, grande parte, que foi agora parcialmente resolvido com R$5.000, que rebate no 7%. E o juro do consignado é 30%, gente. Isso é um assalto legalizado. Ontem me procuraram para discutir a questão do fundo de garantia, que 70% pode ser, mas tem um estoque de 30% que não pode, o governo precisa liberar. Eu falei, mas qual é o juro que você vai cobrar? 10%. Ele falou para mim como se fosse a coisa mais natural e queria que eu apoiasse ainda. Eu falei, meu caro, você está pedindo para mim te autorizar a saltar a massa salarial? Então, esse subconsumo, essa concentração de renda, essa estrutura tributária precisa ser mudada.
Isso só se muda com uma revolução social, que depende do voto. Eu sou muito otimista, olhando a história do Brasil. Quando o Haddad teve 32 milhões de votos, eu estava preso. Eu falei, nós vamos ser governo, porque ter 32 milhões de votos, depois de tudo que aconteceu conosco de 13 a 18, é que nós temos uma base histórica, política, social. O problema é que há a luta política cultural, a luta de classe. E nós ficamos reprimidos 7, 8 anos, e eles ocuparam os territórios, fizeram a maioria na Câmara e no Senado. Né? Eles ocuparam quase todas as associações, usaram o poder político governamental para isso e fizeram a disputa cultural e ganharam grande parte das próprias classes trabalhadoras para o conservadorismo, para o fundamentalismo religioso, para o obscurantismo, para o negacionismo. Então, há uma batalha a ser travada no Brasil. E é preciso dar continuidade a esse governo, que realmente, ele mesmo não assume isso, o governo. Apesar da Nova Indústria Brasil, na verdade, nós temos 3 eixos que, de certa forma, são um projeto de desenvolvimento nacional nas circunstâncias que nós estamos vivendo internas no país, de um governo de minoria no parlamento. É um governo que tem 4 partidos de direita no seu ministério. Só não tem o PL. Ou não é? Então, é uma circunstância que é a Nova Indústria Brasil, o PAC e a transição energética, que tem esse problema grave que ele acabou de... o Wallace acabou de citar, do solar e do eólico. E tem a integração sul-americana. O Brasil já virou para o Pacífico. Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, já estão virando para o Pacífico, já estão virando. A América do Sul, tirando a Colômbia, todo o principal mercado é a China, o principal investidor é a China. Essa é uma realidade. E o movimento populacional também já está acontecendo, eu tenho repetido isso, sem ter visto os dados do IBGE, andando pelo Brasil, viajando pelo Brasil, eu já estava sentindo, como eu morei no Paraná há 7 anos na clandestinidade, conheço bastante Santa Catarina, que viajei muito, eu tinha uma obsessão. Quando eu fui trocado pelo embaixador americano por mais 14 presos políticos, no avião, eu pensei, eu estava algemado, certo? De uniforme de preso, mas estava amarrado os pés e algemado. Eu pensei assim, eu saí de Passa Quatro, uma cidade de 14 mil habitantes, na metade de São Paulo e Rio, com 14 anos. Fui uma vez a Salvador, uma vez a Brasília, vindo de Salvador. Fui 2 vezes ao Rio e uma vez a Belo Horizonte e queria governar o Brasil. Preciso conhecer o Brasil. Uma obsessão. Então eu conheço o país e tenho essa obsessão de viajar. Nós temos que cuidar do Brasil. Agora, para nós cuidar do Brasil, nós temos que formar um bloco político social que assuma isso. E eu sou otimista por quê? Você citou a questão do 6x1, aqui nós falamos de novo 6x1. Há um mal-estar generalizado na juventude brasileira que se recusa a aceitar o modo de vida que tem no país hoje. Quando a pesquisa diz que 61% das brasileiros, principalmente dos jovens, dizem que precisa mudar, isso é uma revolução cultural. E quando mais de 60% diz que precisa cobrar imposto dos ricos, mudou o Brasil. Porque o tabu maior do que a reforma agrária, a política industrial, era quem paga imposto, quem não paga. E nós vamos ter que romper isso, rasgar isso, mostrar para a imensa maioria da classe trabalhadora que a riqueza que o país tem. Eu fui fazer, depois de muitos anos, por causa da minha circunstância, nesses anos todos que eu enfrentei, primeiro o Mensalão, depois o Lava Jato, depois eu fui preso em 2013, praticamente fiquei preso até 2019. Voltei à periferia de São Paulo, agora véspera da eleição de 24. Encontrei um público de mulheres pobres, negras, uma parte evangélica, muitas com criança no colo. Falei, o que eu falo? Porque eu estava acostumado a falar, né? Faz 60 anos que a gente não faz outra coisa do que agitar, falar. O que eu falo? Eu falei, eu vou falar por que elas estão naquela situação num país tão rico. E quando eu comecei a falar, uma delas me levantou a conta de luz. Como é que nós temos o sistema elétrico mais barato do mundo? Nós temos gás e petróleo à vontade e a energia está tão cara no Brasil. Então, os problemas são políticos. Quer dizer, o projeto de desenvolvimento nacional o Brasil sempre teve.
Olha, o Getúlio esteve, e o Dutra fez o SALT. Juscelino fez os 50 anos e 5, o plano de metas. Né? Aliás, o Juscelino fez 3 Marias e Furnas, eu era menino, virando adolescente. Ele construiu 3 Marias e Furnas, chamando as famílias a criar caderneta de poupança e trocar a poupança por ações de Furnas. Criou no nacionalismo, na política ele criou. O próprio Jango teve o plano trienal, Celso Furtado, a Sudene. A ditadura teve o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento. E depois, o Geisel, quando todos pregavam austeridade para ele, aumentar o juro, tudo o receituário que nós conhecemos, o Geisel falou, não, eu vou endividar o país, mas eu vou continuar, e consolidou, inclusive, a indústria de defesa nacional. Que o Brasil fez a guerra do Iraque com o Irã, foi o Brasil que exportou armamentos, equipamento, tecnologia, tudo para o Iraque, para enfrentar o Irã, e vice-versa. Então, o país sempre teve o papel do Estado, e sempre mais. Não existiria o sistema financeiro brasileiro atual se não fosse o PROER. Até isso. Então, essa questão de restaurar o Estado Nacional, garantir o pouco que nós temos, bancos públicos descapitalizados, eles amarraram com uma legislação a Petrobras. A Petrobras está privatizada. A coisa mais importante para o Brasil era o pré-sal. Por quê? Porque todos os países do mundo, quando acharam uma riqueza, se apropriaram dela. Olha a Noruega, olha os países do Golfo. E transformaram a infraestrutura e a tecnologia e a inovação do país. Nós fizemos o quê? Nós não, eles fizeram. Desmontaram o processo de partilha, desmontaram para vender 50% das ações nos Estados Unidos. Quer dizer, os acionistas ficam aqui no Brasil, ficam com os outros quase 25%. Nós demos para as prefeituras e para os estados 100 bilhões de reais, não sei para quê, todos os anos. E a riqueza essa escapou da nossa mão para mudar o Brasil em 10 anos. Essa é a verdade. Nós perdemos uma oportunidade histórica de mudar o Brasil em 10, 15 anos, porque a Petrobras daria isso. Agora nós temos meu pavor, meu terror, meu temor com a margem equatorial é que o dinheiro fica no Amapá, entendeu? Então, da onde? Porque, veja bem, nós tiramos da agricultura a renda para o Brasil se desenvolver. Hoje a agricultura não paga imposto, minerais não pagam imposto. Metade da renda nacional está na mão de 10%, não paga imposto. Então o país não vai crescer. Tem que ter uma revolução social. E precisa fazer uma revolução política. Esse sistema político-institucional que nós estamos vivendo está caindo de podre. Quando o Congresso Nacional se sente no direito de aumentar o número de deputados, sabendo que é inconstitucional, e depois faz a PEC, né, da blindagem, certo? E as emendas impositivas vão se transformando no que está se transformando, é que o sistema... E nós mantemos um sistema em que se vota em candidatos sem fidelidade, e que São Paulo, que teria 111 deputados, tem 70. E 5 estados que tem 8 milhões de habitantes, que teria 8, 9 deputados, tem 40. Ou seja, sem uma revolução política, uma revolução social, o Brasil não vai mudar. E ela passa pela desconcentração da renda nacional, pela reforma tributária. A coisa mais importante que tem no Brasil é isso. Tem que se lutar por isso. Mudar o Congresso Nacional, porque o projeto de Congresso Nacional o Brasil sempre teve. O problema é que quando tinha os importantes setores das elites empresariais, aliás, foram as elites empresariais que impulsionaram depois da Segunda Guerra Mundial. Lógico que a esquerda sempre participou disso, os movimentos. Vamos lembrar também que o Brasil viveu democracia depois da Segunda Guerra Mundial. Porque nós tivemos de 30 a 34 o governo revolucionário provisório. Tivemos 34 a 37 a Constituição de 34, depois o Estado Novo, e de 46 a 64. Apesar disso, olha a força que a classe trabalhadora brasileira teve, basta ler a Constituição de 88. O que nós conquistamos na Constituição é fantástico. A classe operária nasceu em 17. 70 anos depois, nós conquistamos a Constituição de 88. Então, o nosso problema não é falta de projetos de desenvolvimento nacional, não é falta... Inclusive, a nova indústria Brasil que é completamente diferente das políticas industriais do passado. Como ele bem disse,
O problema hoje é que a inteligência artificial está aí, já chegou. Não é a robótica e não é a automação, né? Mas o Brasil é capaz de fazê-lo. Então, eu tenho a crença, até pelos acontecimentos dos últimos anos, que há forças políticas sociais no Brasil capazes de impulsionar um projeto de desenvolvimento nacional. Lógico que isso é uma disputa política, nós podemos vencer ou não. A tarefa é vencer e criar melhores condições para fazer as reformas estruturais, né? Porque nós estamos fazendo, comendo pela beirada, né? Porque essa isenção até R$5.000, na verdade, né? Porque lucro de dividendo de 1 trilhão não pagar, e a metade, 400 mil pessoas não pagar imposto, para fazer posto de offshore, lucro sobre capital próprio, fundos exclusivos, foi uma guerra, né? E eles sumiram com a questão do lucro de dividendo. E com a real mudança do imposto de renda, né? Porque agora, para isso, precisa mudar o Congresso Nacional. Então, a política, na verdade, é que vai decidir se nós somos capazes ou não de dar continuidade a um fio da história de um processo nacional. Porque sempre essa batalha entre democracia e ditadura, e autoritarismo, certo? A questão da industrialização do Brasil, da soberania do Brasil. E agora a soberania principalmente financeira. E essa abertura de capital, contra capital como nós fizemos, porque a China, na verdade, esses países todos administraram o câmbio, controlaram o capital e fizeram reforma tributária. A Europa, no século XIX, tinha 2 palavras de ordem: paz na choupana e guerra aos castelos. Ou seja, a massa dos sérvios estavam se revoltando. E a classe trabalhadora tomou Paris e fez a Coluna de Paris. O que as elites fizeram? Reforma política, deram voto, sindicato, reforma agrária, e deu a Europa, está defendendo até hoje essa estrutura agrária, né? E fizeram a reforma tributária. E Bretton Woods, no fundo, foi um novo pacto que o capitalismo fez depois de uma Primeira Guerra Mundial, do crack de 29 e da Segunda, que custou 100 milhões de mortes, destruiu a Europa, Coreia, Japão, Malásia, Indonésia, China, Índia, o norte da África, uma devastação do... O mundo está de novo nessa encruzilhada, e o Trump representa bem. Tanto representa que dentro do capitalismo, das elites, existe 2 facções claras, né? Uma de direita e uma de extrema direita. E basta olhar a luta na Europa para impedir o avanço da extrema-direita. Basta ler o El País todo dia, que é o jornal da elite espanhola, capitalista espanhola, para ver que há uma luta no mundo também com seu... O Brasil é um dos países mais importantes do mundo. Por isso que o Lula, quando fala na ONU, quando o Lula vai encontrar com o Trump, tem essa repercussão mundial, porque nós é que não temos a consciência da importância do Brasil, do tamanho do Brasil, né? Mas o povo tem, viu? Porque se nós olhar o fio da história, o povo nos salvou, e nós, às vezes, não estamos à altura da generosidade do povo brasileiro, que nos deu 5 vezes a oportunidade de governar o Brasil. Então, olha a responsabilidade que nós temos histórica nesse momento. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro José Dirceu. Infelizmente, nós estamos com um tempo muito apertado. Eu acho que não vai ser possível abrir para questionamentos, abrir para perguntas, mas eu vou abrir de novo para os palestrantes, né, para as considerações finais, e já vamos constituir um grupo de WhatsApp com eles, né, para a gente poder discutir os projetos para o Brasil. Discutir os projetos para o Brasil. Tanto o Sindileges quanto o Sindifisco tem todo o interesse em aprofundar esses assuntos, aprofundar esses temas e poder contribuir com o país, né, numa discussão com mais detalhes, com mais... Né, o Wallace disse que o Brasil é uma economia aberta. Eu acho que ela é demasiadamente aberta, né? Demasiadamente aberta, o que atrapalha bastante os projetos nacionais, enfim. Eu queria, então, passar a palavra para o Márcio, na mesma ordem, para o Márcio.
Bom, eu, na verdade, gostaria de saudar essa iniciativa. Desde o início, eu achei importante que os sindicatos, esses dois grandes sindicatos nacionais, trouxessem esse tema. Não é? É um tema que deveria estar sendo tratado no âmbito das centrais sindicais também, no âmbito do sistema patronal, porque, como o ex-ministro José Dirceu chamou a atenção, quer dizer, nós precisamos formar uma nova maioria política. E, para isso, precisamos ter compreensão, de fato, o que representa como desafio para o país. E não nos perder em questões que são menores diante das possibilidades que o Brasil tem, olhando aí os próximos 25 anos. Não é? E nós fizemos uma aposta na democracia. Ela é muito complicada, a democracia, não é simples, para dizer bem a verdade, tá certo? Mas é o que nós temos de melhor, porque o passado autoritário, não é? Ainda que tenha se comprometido com o desenvolvimento, ele, na verdade, não respondeu aos anseios da maior parte da população. E, como nós chamamos a atenção, o futuro do Brasil depende justamente dos mais pobres. Obrigado. Bom, minha consideração é, realmente, né, o grande exemplo que o Dr. Wallace trouxe aqui é a lei de informática, né, que lá cunhou a expressão processo produtivo básico, com agregação de valor no país. Desenvolvimento tecnológico, conhecimento, inovação. Isso é que nós precisamos ter para fazer com que o nosso país vá em frente. E eu considero que a NIB traz esses conceitos e nós estamos avançando. Isso, oxalá consigamos concretizar todas as 6 missões. Obrigado, Carlos Cidade. Marilane. Eu queria reforçar também a importância e a iniciativa muito boa, e eu acho que fazer um pouco de coro com o que o Dirceu trouxe. Eu tenho total acordo. Eu acho que você tem que construir uma correlação de forças para alterar esse quadro. Eu acho que nós temos força social muito potente, né? Nós temos um movimento sindical forte. Eu acho que tem, do ponto de vista histórico, pela primeira vez, você tem entre as centrais sindicais uma coesão muito grande em torno de uma agenda, né? Um movimento popular, um movimento feminista, enfim, um movimento social muito potente em torno de articulações muito fortes, né, em âmbito nacional. E nós temos que enfrentar, eu concordo totalmente, o debate é político, né? E é isso que nós temos que desconscientizar e conscientizar o conjunto da sociedade, que nós não podemos continuar votando os mesmos parlamentares que estão absolutamente comprometidos com outro projeto de sociedade e vida, e é isso. Né? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo convite. Obrigado, Marilane. Wallace. Bom, queria agradecer mais uma vez o convite. Eu queria só ressaltar um ponto que o ministro Dirceu colocou, que quando eu apresento a NIB, eu trabalho com PPT, quando eu viajo, para apresentar um pouco a NIB, e eu começo sempre com um slide que mostra a conexão de 3 grandes projetos do governo do presidente Lula, que é o PAC, o Plano de Transformação Ecológica e a NIB. E esses 3 programas, eles dialogam. Se você pegar o PAC, a missão 3, Infraestrutura, Saneamento, Moradia e Mobilidade, é o PAC que está ali. Se você pegar a missão 5, Transição Energética, é o Plano de Transformação Ecológica. Você tem o ministro Rui Costa, que coordena o PAC, tem o ministro Fernando Haddad, que coordena o Plano de Transformação Ecológica, e tem a NIB, que é coordenada pelo vice-presidente ministro Geraldo Alckmin. E uma questão importante é que eu acho que, historicamente, sempre o MDIC é visto como uma contraposição ao Ministério da Fazenda. As pessoas até brincam, né? Os liberais ficam na Fazenda e os desenvolvimentistas ficam no MDIC. E eu posso dizer, com muita propriedade, que pela primeira vez, eu posso falar isso da minha experiência no governo, nunca tivemos tanta fluidez no diálogo com o Ministério da Fazenda para fazer política industrial. Todas as políticas industriais, absolutamente todas, teve um amplo apoio e suporte do ministro Fernando Haddad. A prorrogação da lei de informática, que fizemos recentemente,
prorrogação do programa Brasil Semicondutores, o plano de depreciação acelerada, o programa de mobilidade verde e inovação, a política nacional de data center com Redata, a política nacional de hidrogênio de baixo carbono, a lei de combustível do futuro, todas elas, foi com apoio muito forte do ministro Fernando Haddad, em alinhado com o vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, e com a Casa Civil. Então, isso é muito importante, ficar claro, a articulação dessas três grandes políticas que compõem, como disse o ministro, um projeto nacional de desenvolvimento que precisa ter continuidade, que precisa ser fortalecido, principalmente com a continuidade deste governo. Então, eu acho que é algo que a gente tem que se orgulhar muito. E, acima de tudo, ter clareza do número de projetos que foram aprovados no Congresso. As pessoas não fazem ideia do número de projetos que foram aprovados em um Congresso mesmo refratário ao governo. Só agora, nas últimas 4 semanas, o presidente Lula colocou 73 bilhões de recurso disponível para a indústria subsidiada. 40 bilhões do Plano Brasil Soberano, 12 bilhões uma linha de crédito para a indústria de bem de capital e mais 22 bilhões de crédito ATR, que foi aportado agora através de um projeto de lei aprovado no Senado, que teve o senador Jacques Wagner como relator. 22 bilhões. Em 4 semanas, você conseguir colocar isso à disposição da indústria é algo extremamente relevante e estratégico, sem contar todos os projetos de leis que foram aprovados em prol da indústria. E o principal, que o ministro Disseu mencionou, a reforma tributária. Depois de 30, 40 anos, você tem uma aprovação de uma reforma tributária, está passando por um processo de regulamentação, e a luta pelos que os ricos paguem mais para desonerar a classe trabalhadora é muito importante e não é algo trivial, e precisa ser muito exaltado e reconhecido. Então, acho que era isso que eu queria ressaltar e agradecer mais uma vez pelo convite. Obrigado, Wallace. E, por fim, palavra com o ministro José Dirceu. Agradecer mais uma vez a oportunidade e o convite e dizer que delenda Banco Central. É uma coisa inacreditável que o Brasil estabeleça uma meta de inflação de 3% e que a autoridade monetária sequestre a política econômica do país. O argumento é que está havendo excesso de demanda em serviços e que o mercado de trabalho está aquecido. Ora, aumenta a oferta. Investe no serviço, investe na infraestrutura, que seguramente que não haverá inflação. Na verdade, é o rentismo dominando. É nada menos, nada mais que isso. O resto é ideologia pura. Porque está ficando tão grave que hoje a CNI, todas as federações de indústria se manifestaram contra, e no Valor Econômico tem um artigo da Maria Clara, entendeu? Como é que o Focus pode dizer se tem que aumentar o juro ou não? Quer dizer, nós entregamos para os agentes financeiros que estão ganhando, é só olhar, quer dizer, emprestar dinheiro a 30% de juro é a cada 4 anos dobrar o ativo do banco. Os bancos reclamam que estão ganhando só 18,5%. Qual a atividade industrial que dá isso? Então, essa questão do juro é outra questão que nós temos que dar consciência para a população. Eu falo isso para os trabalhadores. Você sabe que a metade do teu salário vai em imposto e vai em juro? Nós temos que acordar o Brasil para isso. Desculpe ter voltado de novo no assunto, mas é que eu vim lendo o artigo no avião. O que falta? O que falta acontecer no Brasil? Quer dizer, nós vamos ficar até 27% com a taxa de 15%. Quer dizer, é contra o país, isso é quase uma sabotagem ao país. O país quer crescer, gente. Porque com tudo isso o país está crescendo, é porque o país quer crescer. Outra coisa, não há tantos países no mundo para investir. Viu? Essa história que o capital vai fugir, não, o mundo não está assim. A Europa está estagnada. A África está começando a despertar. Lógico que a Ásia disputa conosco. Por exemplo, Malásia, Indonésia, começam o Vietnã, além, evidentemente, da China. Né? Porque o Japão está estagnado há 15 anos, mas o Brasil tem todas as condições de, inclusive, receber a maioria dos investimentos internacionais. Agora, nós temos que resolver primeiro nossos problemas. Muito obrigado.
Obrigado, ministro. Eu queria, antes de encerrar, só fazer uma observação. Quem é que imaginava que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado, de forma unânime, aprovasse uma lei para tributar os ricos? Aconteceu. Aconteceu. Unanimidade nas duas casas, o projeto que tributa minimamente, mas tributa os super ricos, aumenta tributos. Ninguém imaginava. Quem é que imaginava que a PEC da blindagem fosse totalmente rechaçada no Senado? Né? Ninguém imaginava. Quem é que imaginava que o Fundeb seria salvo no governo anterior? Ninguém imaginava que o Fundeb sobreviveria ao governo anterior. Ninguém imaginava. Então, quer dizer, a força social de mobilização da sociedade brasileira é realmente muito grande e ela é capaz de transformar, né, a realidade do país num país melhor, num país mais justo. Muito obrigado a todos os palestrantes, obrigado a todos vocês. Devolvo a palavra ao cerimonial. Nós agradecemos profundamente ao Dr. Wallace Moreira, ao Dr. Márcio Postman, à doutora Marilane Oliveira Teixeira, ao senhor Carlos Cidade, ao senhor José Dirceu e ao nosso presidente Dom Real. Suas contribuições não apenas iluminaram caminhos possíveis, mas também ampliaram o horizonte de reflexão sobre o papel do Estado, da política econômica e da justiça social no Brasil. Nós chegamos assim ao fim de mais uma edição do Pensar Brasil. Em nome do Instituto Servir Brasil, Sindifisco Nacional, Sindileges, Sindijus, ADCAP, ABRAP, ADB Sindical, AEDNIT, CFT, IDP, Inocente Advogados e Instituto Conecta, agradecemos a todos os painelistas, mediadores, apoiadores, a todo o corpo funcional do Tribunal de Contas da União, as equipes do Sindileges e do Sindifisco e a cada um e cada uma dos presentes neste auditório e online que contribuíram para o sucesso deste encontro. Convidamos agora para o coquetel de encerramento, aqui no mesmo hall do TCU, e já fica o convite para o próximo Pensar Brasil, edição especial Eleições em 2026. Que venham novos debates, novas ideias e novas possibilidades para o país. Muito obrigado e até breve. Seguimos juntas e juntos, pensando e construindo o Brasil. Muito obrigado.